Shalom, shalom, meus amados irmãos. Baruch Hashem, estamos de volta com o estudo dessa tarde, nessa tarde de Shabbat. Eu não sei aí onde você está, mas aqui no Rio está chovendo bastante. Mas enfim, é um tempo muito gostoso, é um tempo muito agradável para que a gente possa descansar, para que a gente possa estar junto com a nossa família. Deixa eu só... Então é um tempo muito gostoso, muito agradável, né? A chuva às vezes ela impede a gente de fazer alguma coisa fora, né, do lar, mas no Shabbat, melhor coisa é a gente ficar mesmo dentro de casa com a família, né, dar uma descansada, estudar a Santa Torá, Baruch Hashem por isso. Então, irmãos, a gente vai dar continuidade, né, sequência, onde nós paramos aqui no texto de Yehudá. Vamos dar sequência aqui nas informações para poder finalizar o livro Sefer Bereshit, né, e assim podermos dizer Hazak, Hazak, Venit, Hazek, Baruch Hashem. Então vamos lá, irmãos. A gente acabou que não leu, né, essa última parte aqui, essas duas últimas partes, versículo 11 e o versículo 12. E já vamos então aproveitar essa oportunidade para poder fazer a leitura. Opa, cliquei errado. Pronto. Como eu disse para os irmãos antes de finalizar, né, isso aqui é o estandarte de Yehudá. Estandarte de Yehudá, que está aqui o leão, né, mostrando a imponência, o poderio, né, declarado para Yehudá, a força de Yehudá, né, o leão, mesmo depois de velho, mesmo depois de idoso, o leão continua imponente, continua com a sua pompa de leão, né? Então vamos lá, irmãos. Amarrará o seu jumento na sua videira e para sua vinha o jumentinho. Lavará no vinho sua roupa e no sangue de uvas uma vestimenta, sua vestimenta. Versículo 12. Mais escuros são os seus olhos do que o vinho, e mais brancos seus dentes do que o leite. Então a gente acabou não falando dessa parte, né, do texto. Estava com medo aqui de travar, né, mas sem problema nenhum. A gente dá sequência aqui agora. Essa questão de amarrar o seu jumento à vinha, nós temos uma informação aqui da Torá que é muito interessante. A Torá, ela vai dizer, né, os sábios vão dizer que essa informação que a Torá traz, ela está relacionando, ela está falando, ela está informando sobre, quando vai dizer aqui, ó, deixa eu pegar a caneta, quando vai falar sobre jumento, ela está falando sobre os gentios, conforme Ezequiel. Gentios, deixa eu tentar escrever aqui, ó. Gentios ou pagãos, né, os pagãos, conforme está lá em Ezequiel, capítulo 23, versículo 20, que vai falar ali sobre o relacionamento, né, de Aholibá, Olá e Aholibá, que vai dizer assim, olha, e enamorou-se a Aholibá, né, que é Samaria, dos seus amantes, cuja carne é como a de jumentos e cujo fluxo é como o de cavalos. E o texto de Salmos, capítulo 80, versículo 8 para as Bíblias cristãs e versículo 9 para o Taná. 80, versículo 9. Ou quem tem, né, assim como eu tenho também, o livro, né, o livro separado de Terlim. O livro de Terlim separado.
seria capítulo 80, versículo 9, tá bom, gente? Que está em hebraico. Então, é capítulo 80, versículo 9. Para as Bíblias cristãs vai estar no versículo de número 8. E vai falar sobre Israel, né, ser essa videira. Está escrito assim: videira trouxeste do Egito, expulsaste povos e a plantaste. Então veja, qual que é a videira que saiu do Egito? Qual que é a videira que saiu do Egito? Israel, as 12 tribos. Israel. Eu não tenho a mesma destreza para escrever no mouse não, ficou horrível. Deixa eu até apagar isso aqui que tá horrível. Pronto. Caneta. Então a videira, irmãos, a videira é Israel. O jumento, os gentios. E para a sua vinha, o jumentinho, o filhote do jumento, obviamente, né? Tá falando aqui se o jumento são gentios, né? O jumentinho aqui está fazendo referência a sua descendência, né? Aqueles que se aproximam, né? Aqueles que se aproximam da videira. O lugar, a preparação. Lavará no vinho sua roupa. Roupa de quem? Do jumentinho, dos gentios. Então veja que interessante. É papel de Yehudá. É papel de Yehudá aproximar os gentios. É papel de Yehudá aproximar os gentios. Lavar no vinho sua roupa. Roupa de quem? Dos gentios. No vinho de quem? Quem é a videira? Israel. Mas quem é o responsável aqui, dito por Israel, né? Por Yaakov? Yehudá. Essa profecia é para Yehudá. Yeshua saiu de qual tribo? Yehudá. Yeshua deu incumbência, né? Ou melhor, qual tribo que deu incumbência lá para os seus discípulos, né? Irem por todas as nações, pregar o evangelho, reagrupar. Tá até repetitivo isso, mas é importante falar isso. É importante falar sobre Efraim. É importante falar sobre as tribos perdidas. É importante saber, meus irmãos, e bater no martelo sobre isso. É importante para poder seguir os pilares de aprendizagem, de consolidação, de testemunho e de ensino. Repetir várias vezes para poder aprender, repetir várias vezes para poder consolidar, repetir várias vezes para poder ensinar. E depois de ensinar, repetir várias vezes para não se esquecer. Então por isso que eu tenho essa mania, né, de ficar repetindo, porque é importante. Principalmente quando nós vemos, né, nós vemos essa profecia. E no sangue de uvas uma vestimenta. Eu não vou fazer a analogia aqui não, mas os irmãos sabem, por exemplo. Vai falar no livro de Matitiar, vai falar em Irisaion, sobre a vestimenta que o próprio Yeshua vai vestir, né? Vai colocar naqueles que forem vencedores, aqueles que se acharem justos no dia do juízo, no dia da prestação de contas. Versículo 12: mais escuros são os seus olhos do que o vinho, e mais brancos seus dentes do que o leite. Está fazendo a mesma analogia, está fazendo uma série de... Israel está fazendo uma série de está trazendo vários adjetivos para Yehudá, várias informações sobre Yehudá. Eita, peraí. Sobre Yehudá. Por quê? Porque Yehudá, como eu disse para os irmãos agora, Yehudá é responsável por poder reagrupar as ovelhas perdidas
da casa de Israel. Não apenas trazê-las de volta, mas também tirar, né, como um bom pastor, tirar toda a sujeira, as feridas, limpar as roupas, dar banho naqueles que estão perdidos, naquelas ovelhas que se perderam. E Yeshua falou muito sobre isso, né? Sobre a ovelha perdida, o pastor dá sua vida pelas ovelhas, né? Que a preocupação não são os 99 que ficam no aprisco, mas aquela uma que se perdeu. Então você vai sair para poder buscar, porque essas 99 elas estão seguras. Mas é que se perdeu. Não sabe onde ela está, não sabe se ela está em segurança, não sabe se está sendo bem alimentada. Então esse é o papel de Mashiach, como eu falei mais cedo. Usando até o exemplo do rabino que foi responder um pastor que perguntou com ele. Um rabino ortodoxo, tá? Que não crê que Yeshua é o Mashiach. E ainda assim ele fez declarações exatamente do que está escrito no Ketuvim Hanot Zerim. Então é impressionante isso. Então, irmãos, apesar dessas expressões, né, do jumento e tal, como expliquei para os irmãos já na visão, na ótica dos sábios, né? Apesar então dessas expressões elas indicarem também a prosperidade do território de Yehudá, porque de fato, né, é uma região muito próspera, uma região abundante, uma região onde o Eterno ele supre toda a deficiência da região com abundância, com prosperidade, principalmente na relação, né, de uvas, vinhos. Também indica humildade, né, sobre essa questão, né, de que caberá a ele lavar no vinho a sua roupa e no sangue das uvas, né? É bem redundante, né? Que é a mesma coisa. A vestimenta, a sua vestimenta. Então aqui nós vemos humildade, aqui nós vemos uma postura de servo. As pessoas confundem, né? Acham que a pessoa, quando há um líder, quando há alguém que é superior em questão de outorga, as pessoas acham então que os outros devem servi-lo. Não que não deva, só que eu estou querendo fazer uma ilustração aqui. As pessoas às vezes acham, né, que quem está numa posição de outorga mais elevada, essa pessoa ela deve ser tratada como um Deus, como um rei, como um... enfim. Só que na verdade a Torá e Yeshua vai nos ensinar que o maior, ele foi posto como maior para servir o menor. Por exemplo, o pai é maior do que o filho. E a maior parte da vida é o pai que serve o filho, e não o filho o pai. Às vezes o filho nunca vai servir o pai porque é arrogante, porque foi mal criado ou qualquer outra coisa. Qualquer outro empecilho. Ou não porque tenha sido mal criado, porque isso é da índole dele, né, da sua Yetzer Hará, da sua maldade, que está intrínseca à sua existência, à sua natureza. Então é o maior ele foi posto para poder servir os menores. Sempre foi assim. Se o pai, se a mãe, ela deixar de cuidar de um bebê, a probabilidade daquele bebê vir a óbito é 99,9%. Porque o bebê ele não sabe ainda comer sozinho, não consegue adquirir seu próprio alimento, não consegue gerar sua provisão. Além de não conseguir gerar provisão, não tem capacidade para poder preparar o seu próprio alimento e saber o que deve ou não fazer. Então a probabilidade de um bebê morrer, que é abandonado, que é largado, que é esquecido. Mas o Eterno diz, né, que ainda que a mãe que amamenta esqueça do filho que ainda mama, ele todavia não se esquecerá. Baruch Hashem por isso. Então veja que o Eterno, sendo quem é, ele se preocupa com os teus filhos, com a tua criação.
cor dos olhos mais fortes que o vinho, e mais brancos seus dentes do que o leite. Os olhos eles ficaram escuros porque só contemplam a abundância das uvas e do vinho, e os dentes brancos da quantidade de leite. É descrito lá em Erisaion, né, que os olhos do Mashiach serão como chamas de fogo, que serão mais fortes que a cor do vinho. Mais branco que o leite é a pureza do seu reino, pois através do vinho que simboliza o seu sangue, ele nos purifica e nos torna mais brancos que a neve, claro, mais brancos que o leite. Baruch Hashem. Avançando, irmãos. Versículo 49, capítulo 49, versículo 13. Zevulun no litoral viverá. Deixa eu adiantando aqui. A gente lê tudo junto. Pronto, Baruch Hashem. Opa, faltou um. Aí. Sobre Zevulun e Issachar. Zevulun no litoral viverá, e ele pela praia de navios ancorados sobre Sion. Zevulun Lehuf Yamin Ishkon Vehu Lehuf Aniot Veyakarto al Tzidon. Zevulun no litoral viverá, e ele pela praia de navios ancorados sobre Tzidon. Zevulun, meus irmãos, está falando sobre viverá no litoral, né? Está falando sobre a praia de mares, navios que irão ancorar no seu porto, e sua fronteira será perto de Sidon, Aco, que é a cidade de Aco. Zevulun ele era mais novo que Issachar, porém ele foi citado antes por Yaakov. Os primeiros acabam sendo sempre os últimos. Apesar de Zevulun sempre estar próximo ao mar, tanto o lago da Galilã, como principalmente o que cita a profecia em An-Gadol, né, mar Mediterrâneo, no sorteio das tribos ele não caiu no litoral. Mas, após as guerras contra os cananeus, lideradas por Débora, Barak, eles atingiram esse território, o território de Haifa. Porém, navios não ancoravam, pois não havia porto, porque por ser muito raso a sua costa, não tinha como os navios ancorarem ali no porto. Mas em 1930, essa profecia ela foi cumprida, porque os britânicos, como estavam em constante batalha contra os otomanos, né, que detinham ali o porto de Aco, eles precisaram ali fazer um tipo de implosão na praia, para poder afundar o lugar, né, para criar instalações ali para os seus navios nesse período de guerra. Então, a partir daí, Haifa se tornou o maior porto do Oriente Médio, porque agora os navios já não ficavam mais atracados, né, eles não ficavam ali nos bancos de areia, porque não tinha como eles se aproximarem, porque eles ficavam... Tem um nome para isso, mas eu estou tentando puxar na memória, mas eu não me lembro. Eles ficavam presos, né? Eles ficavam encalhados. Então, para poder utilizar toda aquela região ali, por uma questão de logística de guerrilha, eles tiveram que fazer essa implosão. E aí na implosão eles conseguiram tornar aquela área imensa, gigante, e fizeram ali o maior porto do Oriente Médio. Então, no Oriente Médio, desde 1930, a região de Haifa passou a ser o maior porto de todo o Oriente
Médio. E sobre Sarrá? E Sarrá vai dizer, né? E viu quão bom é o descanso e quão agradável é a terra. Esticará seus ombros para a carga e ocorrerá o tributo escravo. Dan julgará seu povo como uma... Aqui está falando já de Dan, né? Me perdoe. Vamos ficar aqui em Sarrá, né? E Sarrá, ele é um burro ossudo que suporta cargas, deitado nos currais das ovelhas, e viu quão boa era a vida e quão agradável era a terra, apresentar as costas à carga e submeter ao trabalho forçado. Ele é comparado com alguém muito forte, né, que abre mão da própria liberdade, trabalha forçado somente para usufruir da terra. Eles não expulsaram os cananeus que viviam entre Meguido e Beit-Shan, no fértil vale de Israel. Inclusive, se submeteu a trabalhos forçados e pagamento de impostos aos os cananeus, né, o povo de os Binei Canaã, os filhos de Canaã, em troca de viver com tranquilidade. Então, é o que o burro faz. É o que o ossudo, né, que suporta carga, que tem os ossos densos, né, bem robustos, faz. Então, Israel está falando exatamente sobre isso. Sobre Sarrá ser esse burro ossudo. Esse que vai suportar cargas porque simplesmente prefere viver dessa forma. Prefere seguir nessa rotina. Prefere emprestar, né, doar, compartilhar dos seus lombos a se posicionar. E aí, para viver tranquilamente, ele se submete a trabalhos forçados e a pagamentos de impostos aos cananeus, só para viver tranquilo, em paz, na cabeça deles, né? Esse período, então, ele é descrito no livro de Juízes, Shoftim, antes da batalha entre Baraque, Débora, contra os cananeus no Monte Tabor. Sobre Dan, versículo 16 de 49, capítulo 49. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan, sangue, né? Julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente acima da estrada, uma víbora acima do caminho que morde os calcanhares dos cavalos e fazem cair os montadores de costas. Lá Yeshua Terra. Li Yeshua Terra. Vou colocar aqui, vou tentar acompanhar aqui. Li Yeshua Terra, que viti. E o de Reva Adonai, Hashem. Li Yeshua Terra, que viti Adonai. Por tua salvação, para a tua salvação, para a salvação de Adonai, para a salvação que vem de Adonai, eu espero, eu aguardo. Tá aí a Dan. É porque ficou pequenininho, tá, gente? Mas tem aqui um Dalet e um Nun Sufit. Tá bom? É aqui, ó. Aqui em cima, ó. Versículo 17, ó. É isso que está escrito aqui, ó. Dan. E tá aqui o sinalzinho, né, da serpente, de acordo com o que está sendo dito. Nahash. Nahash é uma serpente, e tem a ver com fogo. Serpente de fogo. Nahash.
Alguns vão dizer que é... Algumas pessoas vão falar que é... Tem uma energia que agora que me fugiu a memória. Não é fogo. E aqui a gente vai entrar na questão de Gad. Gad, fortuna, tropa. Uma tropa nos atacará e ele atacará a tropa no calcanhar. E a Kev, é tão acostumado com Yaakov, né, que tem o Yudzinho aqui, né? Akev ou Ekev. Deixa eu apagar aqui porque senão confunde os irmãos. Calcanhar. Measer, Shemana, Measher, Shmena, Lachmo, Vehu, Iten, Ma'adane, Melech, de Asher, azeitado será o seu pão, coberto de azeite, cheio de azeite, será o seu pão. Lechem. E ele concederá delícias reais. Meler. Rei. Né? Prazeres, né? Delícias. Delícias rei. Delícias reais. As delícias dele serão reais. Serão de reis, né? De rei. Pronto. Então vamos lá. Eu li aqui, mas eu não falei, né? Dan, ele vai julgar o seu povo como uma das tribos de Israel. Shimshon, o juiz, né, chamado também de Sansão, ele foi filho de Manoah, da tribo de Dan. Está lá em Juízes capítulo 13. A tribo de Dan por muito tempo viveu nas montanhas, no caminho das caravanas para Jerusalém, porque o Emori não deixava eles descer ao vale. Aí, me perdoe. Aí eles conseguiram se livrar e por fim eles habitaram, né, a parte do extremo norte de Israel. E aí aparece no nome de Yeshua, né, que é aguardado por todos aqueles que sofrem nesse mundo. Essa espera da tribo de Dan é um símbolo de toda a espera daqueles que amam Hashem, que amam o Eterno. Soa como uma rima hebraica, né? Gad, Gedud, Igudenu, Vehu e Agud, Akev. Gad será atacado por uma tropa, mas ele atacará no calcanhar. Então, durante a conquista da terra, irmãos, durante a conquista da Eretz Israel, da terra prometida, Gad ficou a leste no Yarden, no Jordão. Ele não desejou cruzar o Jordão, porque os seus homens guerreiros tiveram de cruzar o Jordão e só puderam retornar depois que todos seus irmãos se estabeleceram. Mas por quê? Por conta do acordo que fizeram, do acordo que fizeram com Moshe. Apesar de no princípio parecer uma boa ideia, acabou sendo terrível para eles, porque praticamente aqueles homens não desfrutaram direito com suas famílias. Zerariah capítulo 2 é descrito como Israel sendo atacado, pego de surpresa, mas depois eles atacariam no calcanhar. O calcanhar é a parte mais baixa, né, do corpo humano, é a parte que está mais próxima do chão, né? Ou seja, a gente não tem vigilância no calcanhar. O calcanhar você vai pelo feeling, né? Pelo sentimento,
por aquilo que você está sentindo, por aquilo que você está... se você não tiver muita convicção, se você não tiver noção para onde você está indo, e a gente sempre olha para que o calcanhar pise, a gente sempre olha no futuro, sempre olha à frente, né? Muitos passos à frente do que a gente está pisando. Ninguém anda olhando exatamente para onde está o pé e vai acompanhando o pé passo a passo, até porque a gente não vai conseguir fazer essa leitura de aonde nós iremos pisar, porque você está olhando para o pé, você não consegue olhar para o chão, uma coisa ou outra. Então a gente sempre olha à frente para depois o pé vir e pisar. Então quando alguém, né, os animais que são rasteiros, eles querem dar o bote, eles vêm no calcanhar, porque você está olhando à frente, mas não está olhando dos lados nem atrás, para saber se está vindo algum ataque. E aí, exatamente sobre essa questão que está sendo dito aqui. Vamos lá. De Asher azeitado, como eu disse, né? Será o seu pão, o seu alimento, a sua provisão, e ele produzirá delícias comparadas a de um rei. Incrivelmente, Asher foi sorteado para a Galilá Ocidental, logo com bastante oliveiras. Esse é o melhor local da terra de Israel para a produção de azeite, né? Que é o shemen. A palavra hebraica shmená, traduzida por abundante, é claramente uma contração da palavra shemen, azeite. Ou seja, abundante tem a ver com azeite, abundância. E Yaakov está dizendo que será azeitado, ou seja, com bastante azeite, com bastante abundância, né? O pão, o lechem de Asher, o alimento de Asher. As primeiras empresas do moderno Estado de Israel, né, mais antiga, inclusive do que o próprio Estado de Israel, são na região, exatamente na região de Asher. E adivinha? Shemen, 1909, azeite de oliva, o melhor de Israel. Não apenas de Israel, né? Acredito eu que até do mundo. Asher aí, né? Sobre Naftali. Naftali ou Naftali. A Yalá. Naftali ou Naftali. A Yalá. Shlochá. Hanoten. Imrei. Shafer. Naftali é uma gazela enviada a conceder palavras belas. Naftali é a gazela liberta, né? A gazela enviada, a gazela que está liberta, que pronuncia palavras que são lindas, são belas. A gazela liberta, a gazela que é solta, né? Ela é a clara menção a Débora, a juíza que liderou junto com Baraque a vitória contra os cananeus. Apesar de ser uma mulher, ela estava como acontece hoje no exército de Israel, né? Comandando homens para a batalha. Então isso é comum, isso é normal, não na época dela, não era normal. Mas na época dela, ela foi a precursora desse movimento, se a gente pode chamar assim, né? Dessa outorga. Então, após a incrível vitória, ela proferiu lindas palavras de agradecimento ao Todo-Poderoso. Fez declarações magníficas, fantásticas. E Miriam, mãe de Yeshua, saiu da terra de Naftali em direção à região montanhosa de Jerusalém para visitar sua parente Elisheva, né, onde pronunciou lindas palavras também de agradecimento ao Eterno, registradas pelo médico Lucas, pelo doutor Lucas, na sua carta, no seu livro, no seu evangelho. Está aqui, né? Esse é o estandarte de Naftali. De Naftali não, gente, de Asher. Me perdoe. Está escrito aqui Asher.
E o de Naftali é esse aqui, ó. Naftali. Ou Naftali, né? Pronto. Vamos avançar, pessoal. Capítulo 49, versículo 22. Filho frutífero é Iosef, filho frutífero sobre os olhos de filhas que percorrem sobre o muro. Filho frutífero é Iosef, filho frutífero sobre os olhos de filhas que percorrem sobre o muro. Ben Forat Iosef, Ben Forat Al-Ain Banot, as filhas, né? Tsadá, Tsaadá, Ale, Shor. E haverá para ele amargura, e será atacado, e seus adversários serão possuidores de flechas. E se assentará na força do seu arco, e ágil será os braços de suas mãos, das mãos do poderoso de Yaakov, né? De onde é o pastor da pedra de Israel. O poderoso de Yaakov, na verdade, o poderoso de Yaakov, né? O pastor Roé, Even Israel, Even, pedra, rocha, Israel. Filho frutífero, né, Iosef, será um filho frutífero à fonte. Moças andaram sobre a muralha para vê-lo. Adonai é chamado de fontes de águas no livro do profeta Yeshayahu. Portanto, se Iosef está próximo, né, à fonte, quer dizer que ele está próximo, então, do Eterno. Bendito seja o nome dele. Assim será a vida de Efraim também, né? As ramificações que sobem pelas paredes, elas são os seus dois filhos que frutificaram e se tornaram duas tribos de Israel, Menache e Efraim. Uma delas muito influente, que é Efraim. Os seus inimigos são flecheiros, ou seja, aqueles que ferem à distância, que não combatem frente a frente, né? Pode-se dizer também covardes, mas não penso dessa forma, não. Até porque a gente viu na aula da manhã, né, no estudo da manhã, da Parashá, sobre aquela expressão, né, que o próprio Yaakov e Israel, ele anuncia que ele lutou para poder ganhar a terra de Shechem, né? Mas essa luta ela não foi, ele usou espada e arco, né? Só que na verdade ele usou orações e súplicas, porque nós sabemos que não houve uma luta, não houve uma guerra, não houve um conflito, né, com esse povo, mas houve um conflito espiritual. Vamos lá, avançando, irmãos. Pelo teu pai, pelo Elohim de teu pai, que os ajudará, pelo Elohim de teu pai, que os ajudará por El Shaddai, que os abençoará com bênçãos dos céus acima, com bênçãos das profundezas que jazem abaixo, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai, as bênçãos de teu pai são mais poderosas que as bênçãos de meus pais. Estendem-se às mais distantes das colinas eternas. Elas estarão sobre a cabeça de Iosef, sobre o semblante do príncipe entre seus irmãos. Iosef.
Biniamim. Biniamim é um lobo devorador. Deixa eu chegar perto aqui, senão não vou. Biniamim é um lobo devorador. Pela manhã comerá a presa e no entardecer repartirá. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que disse para eles o pai deles, e abençoou eles um a um, conforme a bênção de cada um deles. Biniamim. Biniamim é um lobo, né? Um lobo devorador. Pela manhã ele come a presa e no entardecer reparte o espólio. Biniamim que não proferiu uma única palavra. Biniamim em silêncio. Impressionante. Esther, né, que foi da tribo de Biniamim, que é da tribo de Biniamim, ela chorou quando soube que seu povo ele seria destruído, né? Mas ela conseguiu ser um lobo voraz. Chorou, obviamente, porque tem sentimentos, tem preocupações, mas ela deixou isso de lado, né? Chorou, ela botou para fora, né? As suas emoções, seus sentimentos, a sua preocupação, o seu medo. É normal, irmãos. Normal ter medo, é normal ter preocupação, é normal se preocupar com o próximo, se preocupar com os familiares, se preocupar com o teu povo. É normal. Só que ela conseguiu, né, ser um lobo voraz. Quando pela manhã, né, no almoço, ela conseguiu desmascarar o malvado Amã. E pela tarde, todos os despojos, né? Despojos, eles foram de Amã, foram repartidos pelo povo judeu. O malvado, né? Rabino Shaul, um lobo que chora voraz, né? Foi um voraz perseguidor dos Yehudim, que acreditavam em Yeshua como Mashiach. Porém, ele teve um encontro com Yeshua e passou um tempo com escamas, né, nos olhos. Na manhã devorava, mas pela tarde repartia os pertences deles, daqueles que perseguia, né? Qual o pertence dessas pessoas? Qual que era o pertence dessas pessoas que Shaul Hashaliah compartilhava, né? Na manhã ele passava com as escamas nos olhos, né? Devorava, né? Ele estava com as escamas nos olhos e por isso ele devorava ali os seus para ele eram inimigos, né? Mas na verdade os Talmidim de Yeshua nunca foram inimigos de Shaul Hashaliah, nem de Shaul, nem de nenhum outro religioso, né? Muito pelo contrário. Os Talmidim de Yeshua até se dispunham a até doar a sua própria vida, os seus benefícios, bens, para poder cumprir com o propósito que Yeshua havia designado a cada um deles, né? Então, Shaul Hashaliah, que era esse perseguidor, diferentemente, né, da postura inicial de Esther, conhecido também como Hadassah, Shaul Hashaliah, ele era um perseguidor daqueles que ele julgava, daqueles que ele considerava seus inimigos. E depois, e no final da tarde, né, ele ia lá e compartilhava, né, compartilhava os espólios, né, daquela guerra, daquele enfrentamento que ele trilhava, né, com os discípulos de Yeshua. E acabou que logo depois ele se tornou um discípulo de Yeshua, um Talmid de Yeshua, tão feroz, tão veloz, tão imponente, tão ousado quanto aqueles que ele perseguia, né, ou perseguiu. Então é bem interessante isso, né? Bem interessante como que as coisas, como que o mundo
Ele dá voltas, né? Impressionante. Então ele lhes deu a seguinte incumbência. Quem? Yaakov, Israel. Estou para ser reunido a meu povo, ou seja, dormir com os meus pais, morrer, né? Sepultem-me. Sepultem-me com meus ancestrais na caverna do campo de Efron, o Iti. Versículo 30. A caverna do campo de Marpelá, junto a Mamre, na terra de Canaã, que Avraham comprou com o campo de Efron, o Iti, como local de sepultamento pertencente a ele. Ali eles sepultaram Avraham e sua esposa Sará. Ali eles sepultaram Isaac, sua mulher Rívica. E ali eu sepultei Leá. O campo e a caverna que há nele, que foram adquiridos dos filhos de Het. Tá um slide errado aqui, então os irmãos não reparam não. Perdoa. Versículo de número 33. Quando Yaakov terminou de incumbir seus filhos, encolheu os pés na cama, deu o último suspiro e foi reunido a seu povo. Então veja, aqui está falando da morte de Yaakov. Quando ele terminou de passar a transmitir para os seus filhos, ele encolhe os pés na cama, né? Se encolhe, se regozija, se acomoda na cama, dá o último suspiro e o Eterno recolhe. Baruch Hashem. Baruch Dayan Haemet. Bendito seja o justo, o juiz da verdade, o verdadeiro juiz. Pronto, assim é melhor. Versículo 50, capítulo 50, versículo 1. Iosif lançou-se sobre a face de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Vai Paul Yosef al pnei aviv. Vayechi alav vaishaklo. Então Iosif ordenou aos médicos que lhe serviam para embalsamarem seu pai. Portanto, os médicos embalsamaram Israel, né? Dessa forma, né? Os médicos embalsamaram Israel. 40 dias foram gastos com o processo, o período normal para embalsamar. Então os egípcios choraram por ele 7 dias. Quando o período de luto terminou, Iosif dirigiu-se à casa de Faraó, dizendo: quero pedir um favor, digam ao Faraó. Meu pai fez-me jurar. Ele disse: morrerei em breve. Você deverá sepultar-me em minha sepultura, a que cavei para mim na terra de Canaã. Portanto, eu lhe imploro, permita-me subir e sepultar meu pai. Após isso, retornarei.
Vaiomer parou ale ukvor et avirá ka asher rish biecha. O faraó respondeu: suba e sepulte seu pai, como ele o fez jurar. Por isso Iosif subiu para sepultar seu pai. Foram com ele todos os seus servos. Foram com eles todos os servos do faraó, os líderes de sua casa e os líderes da terra do Egito, com toda a casa de Iosif, seus irmãos e a casa de seu pai. Apenas os filhos pequenos, seus rebanhos e gado, foram deixados na terra de Goshen, ou Goshen. Vaia'al imor, Gam Rehev, Gam Fará, Parashin, Gam Parashin, Vaihi Ha-Machne, Kaved Mod. Quando chegaram à eira do Atad, desculpa, não li aqui em cima, né? Além disso, subiram para lá com eles charretes e cavaleiros, uma caravana muito grande, Gadol, né? Grande, é comprida, no caso, né? Não tem Gadol aqui não. Quando chegaram à eira do Atad, além do Yarden, eles começaram a lamentar em alta voz e de forma muito sentida choraram pelo pai 7 dias. Quando os habitantes locais, Kenani, viram o lamento na eira de Atad, disseram: com que amargura estão chorando os egípcios? Esse é o motivo de um lugar ter recebido o nome de Avel Mitzrayim, lamento do Egito. Ali, além do Yarden. Seus filhos fizeram o que lhes ordenou que fizessem. Banev lo ren ka asher tzivan. Eles o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na caverna. Eles o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Marpelá, que Avraham comprou com o campo, como local de sepultamento de sua propriedade, de Efron, o Iti, junto a Manre. Então, depois de sepultar o pai, Iosif voltou ao Egito, ele, seus irmãos e todos os que tinham subido com ele para o sepultamento do pai. Constatando a morte de seu pai, os irmãos de Iosif disseram: talvez Iosif nos odeie e deseje vingar. Deixa eu tentar esticar isso aqui mais aqui, para ver se melhora a visão. Melhorou. Talvez Iosif nos odeie e deseje vingar-se de nós por todo o sofrimento que lhe causamos. Digam a Iosif: eu imploro a você, por favor, que perdoe a maldade
e a impiedade de seus irmãos, quando prejudicaram você. Por isso, nós te imploramos que perdoes a maldade dos servos de Elohim, teu pai. E Iosif chorou quando eles lhe falaram. Iosif chorou quando eles lhe falaram. Pulou o versículo 16, né? Me perdoe, irmãos. Estava errado aqui, ó. Deixa eu ler de novo. Constatando a morte de seu pai, os irmãos de Iosif disseram: talvez Iosif nos odeie e deseje vingar-se de nós por todo o sofrimento que lhe causamos. Então enviaram uma mensagem a Iosif que dizia: seu pai ordenou o seguinte antes de morrer: digam a Iosif, eu imploro a você, eu imploro a você, por favor, que perdoe a maldade e a impiedade de seus irmãos quando prejudicaram você. Por isso, nós te imploramos que perdoes a maldade dos servos de Elohim, teu pai. Iosif chorou quando eles lhe falaram. Então aqui, irmãos, tá falando aqui sobre esse momento de techuvá, né? Esse momento de arrependimento, esse momento de reconciliação, esse momento de pedido de perdão, né? E é bem interessante sobre esse pedido, essa solicitação que foi feita. Não sei porque que está vindo em ordem diferente. 50, versículo 18. Vai elecho gan echav, vai eflo, vai flo le panav, laiom ru, la yomru, inenu lech la avadim. E seus irmãos aproximaram-se, prostraram-se diante dele e disseram: veja, somos seus escravos. No entanto, Iosif lhes disse: não temam. Acaso estou no lugar de Elohim? Não temam. Não se preocupem. Por acaso eu estou no lugar de Elohim? Vocês desejam prejudicar-me, mas Elohim planejou para o bem, para que isso resulte no que se vê hoje, a salvação da vida de muitas pessoas. Vai atá al tiraú anohi achar kel etchen ve'et tafchen vainachen otam vai daber al libor Liban, me perdoe, Liban. Portanto, não temam, eu farei provisões para vocês e para seus filhos pequenos. Desse modo, ele os confortou, falando-lhes com gentileza. Iosif continuou vivendo no Egito. Iosif continuou vivendo no Egito, ele e a casa de seu pai. Iosif viveu 110 anos. Iosif chegou a ver os bisnetos de Efraim e os filhos de Maquir, filho de Menashe, nasceram sobre os joelhos de Iosif.
De novo aquela palavrinha, né? Da bênção, né? Entre os joelhos. Birkei, falando sobre a Brahá, a bênção, né? Berechá, bênção. Ou seja, eles nasceram debaixo das bênçãos, né? Sobre a bênção de Yosef. Entre os joelhos, né? Tem a ver com bênção, tem a ver com ser abençoado por ele. Capítulo 50, versículo 24. Yosef disse a seus irmãos: estou à beira da morte. Entretanto, Elohim se lembrará de vocês. Yosef disse a seus irmãos: estou à beira da morte. Entretanto, Elohim se lembrará de vocês com certeza e os levará desta terra para a terra a respeito da qual jurou a Avraham, Isaac e Yaakov. Então Yosef fez os filhos de Israel lhe jurarem, com certeza. Elohim se lembrará de vocês, por isso levem meus ossos daqui. Assim, Yosef morreu com a idade de 110 anos. Foi embalsamado e colocado em um caixão no Egito. Baruch Hashem. Irmãos, me perdoem, né? Eu tô tão preocupado aqui com o computador travar que eu dei uma acelerada aí, me perdoem, tá? Mas eu creio que a gente conseguiu abordar bastante, né? Abordar os principais pontos que a gente precisava, pelo menos para este ano, né? Para essa porção, para encerrar aí o livro de Bereshit. Que o Eterno, assim como nós recitamos no fim de cada um dos Seferim, né, dos livros da Torá, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, os 5 livros da Santa Torá. Todas as vezes que nós encerramos o estudo de um dos livros, nós declaramos, né? Hazak, Hazak, Venit, Hazek, seja forte, e seremos fortalecidos, né? Seja forte, e juntos nos fortaleceremos, né? Baruch Hashem. Por isso, irmãos, nós na próxima semana, deixa eu colocar aqui, não deixa assim mesmo, senão eu vou acabar travando esse computador. Na próxima semana, no próximo Shabat, nós damos início a Parashá Shemot, na Parashá fantástica também, na verdade no livro, né, Shemot, que é um livro fantástico. Para quem não... Bem, vai ser falado, né? Obviamente vai ser dito no estudo da Parashá Shemot o significado de Shemot, mas os irmãos estão cansados de saber, né? Shemot é o plural de Shem. Shem é nome, fama, glória. Shemot, nomes, famas, glórias, relacionado à identidade, relacionado ao registro de alguém, de alguma pessoa, enfim. Vai ser falado na próxima semana, no próximo Shabat, Imtze Hashem, o Eterno assim permitindo, e vai ser extraordinário, não tenho dúvida nenhuma disso, né? A gente procura sempre fazer o melhor para servir os irmãos, mas nem sempre é o melhor, com toda certeza não é o melhor. Nós precisamos ter consciência disso. Não é o melhor, mas nós procuramos fazer sempre o melhor. Eu só quero aqui, né, eu quero recitar a Birkat Kohanim de uma forma diferente. Só um minutinho. Irmãos, como eu disse, né, eu quero recitar a Birkat Kohanim de uma forma diferente. Teve uma pessoa que pediu, não me recordo agora quem é, mas alguém mandou mensagem pedindo para poder recitar, para poder ministrar a Birkat Kohanim, né, tocando, cantando. Então eu vou só mudar a forma o cantarolá, né, que eu estava fazendo antes. Vou cantar uma outra versão, tá bom? Espero
que fique legal. É a primeira vez que eu faço isso. Tomara que fique legal, tá bom? Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panav elecha vihuneka Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panav elecha vihuneka Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Amen. 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 Baruch Hashem. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça o Eterno o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o teu rosto sobre ti e conceda para ti Shalom, a paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai, que vem de Hashem. Bishen Yeshua HaMashiach, Elohim, Melech, Neman. Pelos méritos de Yeshua, o nosso Messias, pois Elohim, o Eterno, é fiel. Baruch Hashem. Meus irmãos, obrigado por terem ficado até aqui, até esse momento, aqui comigo, me aturando, a gente estudando juntos, a Santa Torá, aquilo que traz vigor aos nossos ossos, aquilo que traz shalom, aquilo que traz paz, plenitude de paz, tranquilidade, que traz as bênçãos que nós acabamos de recitar aqui agora. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem, que desce da parte de Hashem. Baruch Hashem. Que o Eterno abençoe a tua família, a tua vida, a tua casa, o teu trabalho e a tua semana. Shavua Tov, Lekulam, uma ótima semana para todos. Bishen Yeshua HaMashiach. Um abraço e até a próxima, se o Eterno assim permitir. Shalom. Hallelujah.
סביב הנפנה אדרי ללכת אי שם בסוף הדרך אל תחכי עד רדת הערב אי חלילי ילה ילה חלילי אל תחכי להלך עם הלחם והמלח אי חלילי ילה ילה חלילי הירח על ההר לילה לבן בשדות בית לחם הקיץ ואיתו בהר הגלבוע נשאר שאול הלחן איתו בהר הגלבוע רק נהר גרימו רק נהר מבני עמלק יבש וחם יבש וחם הקיץ והאמת האדמה צבעה פחם הקיץ והאמת אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה שעה נפרס הזקלק בהר הגלבוע היה הקיץ כמו עכשיו בהר הגלבוע מנגד הטבור בהר החרמון במרחב כאילו לא עברו שנים בהר הגלבוע אותם סלעים, סלעים שחונים בהר הגלבוע אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה שעה אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה שעה